nome aqui é diferente, né? Não, só da, tipo assim, a ligação. Eu tô ligando nome, né? pra quem? É mesmo, é tudo diferente. Quando entra, aparece isso aqui, aderiu. Ó, aderiu. Aqui, ó, direto. Fala aí. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Vamos iniciar nosso culto? Procurem seus lugares. Graça e paz aos irmãos aí do Instagram também, que vão entrando. Sejam bem-vindos a mais um culto. Para a honra e glória do Senhor. Vocês estão bem, meus irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus, é isso aí. Mais um domingo, né? Esses dias, acho que foi ontem, a minha mãe, ela estava falando para mim, eu achei engraçado. Engraçado e ao mesmo tempo, fiquei um pouco pensativo com o que ela falou. Quando já ouviu aquele versículo, diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é verdade? E a minha mãe me fez uma pergunta, ela disse: rapaz, será que as pessoas hoje em dia têm esse sentimento quando dizem alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor? Será que nós ficamos de fato alegres quando a gente vem para a casa do Senhor? Ou será que a gente tem um coração tipo assim, mais um domingo, né? Tem que sair de casa, ir para a igreja, pegar um ônibus, ou não sei. Como é que está o nosso coração essa noite? Eu queria te encorajar a quando você vier para a casa do Senhor, você de fato ter alegria. E essa alegria, ela não vem de mim e nem de você. Essa alegria, ela vem do próprio Deus, que gera em nosso coração o desejo, o amor, a vontade de estar aqui na casa dele, com os irmãos, em comunhão. Amém? Então, para isso, a gente precisa de fato estar em relacionamento com Deus. E eu queria fazer esse alerta para você. Eu queria iniciar o culto dando alguns avisos, tá? Para quem acompanhou nossas redes sociais aí ontem, a gente teve um encontro do jovem aqui ontem, foi massa. E a gente fez um sorteio das rifas, né, que a gente estava vendendo aí, as rifas missionárias, que estava sorteando um voucher de R$200. E a gente fez o sorteio aqui, foi massa, foi uma benção. Eu queria agradecer você que comprou a rifa, que vendeu também, que participou da gente para esse projeto missionário do Jope que vai acontecer em novembro lá em Pernambuco. Amém, meus irmãos? E eu queria, já também falando do Jope, fazer um convite a você. Para quem não sabe, no primeiro sábado de setembro, dia 4, vai ter o nosso bazar, que vai ser aqui na igreja. E graças a Deus, não sei se você viu, ali tem um monte de roupa, lá em cima também tem um monte de peça de roupa e sapato, tem até chuveiro elétrico, meus irmãos, que a gente vai vender aqui. Então, se você estiver precisando de um chuveiro na sua casa, já vai se preparando aí. E a gente queria convidar você para ajudar a gente nesse processo, né? A gente está precisando de pessoas agora para pegarem uma parte dessas roupas e, se puder, se disponibilizar para levar para casa, lavar. A gente vai fazer isso no próximo sábado, que vai ser o Seja Família, sábado que vem. E as pessoas que tiverem disponibilidade, fala com a gente aí no final do culto. Pode procurar Maísa, que vai estar ali no balcão da consolidação. Pode me procurar a Débora também, que se a gente conta muito com a sua ajuda. As donas de casa aí que tem mais experiência, né, no ramo, para poder ajudar a gente, que as roupas ficam um pouco empoeiradas, né? A gente quer vender tudo, colocar aqui tudo no padrão, tudo bem legal, e vai ser uma bênção, irmão. Então, se você puder se disponibilizar, fala com a gente no final do culto. Os pastores, eles estão viajando, né? Como vocês sabem, eles estão lá em Goiás. Mandou um abraço para todo mundo, um beijo. O pastor não pode ficar muito tempo longe de ovelha, que ele fica com saudade mesmo. Então, eles estão lá com muita saudade, mas mandou um beijo. E final de semana que vem eles já vão estar aqui, tá? No sábado eles chegam e já vão estar aqui no Seja Família, que vai ser às 8 da noite, sábado que vem. Então esteja aqui, tem sido uma bênção. A gente tem estudado o livro do Luciano Subirá e tem sido uma maravilha. Eu queria te convidar a ficar de pé, se você puder, e abrir a sua Bíblia no Salmo 103. A gente vai ler o Salmo 103 e eu queria que, de fato, esse salmo aqui, ele é uma pregação
que Davi ele estava fazendo para a sua própria alma. Ele estava pregando para a sua própria alma. E eu queria que você lesse esse salmo hoje com a mesma intenção, pregando para a sua própria alma. Porque o Salmo 103, ele começa assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e ninguém se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. A sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém? Amém. Essa é uma pregação de Davi, irmãos, que ele estava fazendo a sua própria alma. Porque é que ele diz, toda a criação, que tudo, todos os exércitos, os anjos, homens, nós que somos os servos do Senhor, bendigam a Ele. E o que é bendizer ao Senhor? É dar graças a Ele, pelos seus feitos, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, irmãos. Só o fato de estarmos aqui, termos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, louvando a Ele, com os nossos irmãos, temos que dar graças a Ele por isso. Então eu te convido essa noite a fazer como o salmista. Pregue para o seu coração isso. O próprio Jesus, ele diz, olha, muitos me adoram, mas nem me conhecem. Que nós possamos fazer isso. Que a gente não simplesmente fale da boca para fora, que a gente ama o Senhor e que a gente dá graças a Ele. Mas que a gente faça isso não apenas com os lábios, e sim com o nosso coração. Amando ao Senhor em espírito e em verdade, meus irmãos. Então, baixa a tua cabeça aí, vamos entregar esse culto ao Senhor. Deus, somos gratos ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Pai, sobre nossas vidas, que nós podemos ver isso claramente no nosso dia a dia, Senhor. Nós temos visto o teu cuidado com o teu povo, temos visto o teu amor, Pai, a tua mão e as tuas asas, Pai, nos cobrindo com amor, com proteção. Temos testemunhado, Pai, do teu amor todos os dias de nossas vidas. Então te damos graças, Pai, bendizemos o teu santo nome, porque tu, Senhor, és santo. Só o Senhor tem poder de mover céus e terra. O Senhor foi o responsável por toda a criação. O Senhor é o nosso Criador, nosso protetor, nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós pertencemos a ti, ó Deus. Somos uma geração eleita, um povo santo, separado para o Senhor. Então, Deus, toma esse culto em tuas mãos, toma a nossa vida, Senhor Deus, em tuas mãos, e que nós, como um povo que te adora, Pai, possamos estar aqui te dando graças, não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração, Senhor Deus. Então, recebe a nossa adoração para a tua honra e tua glória, Senhor Deus. Entregamos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você puder, meu irmão, aplauda o Senhor.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem sentar. Vamos iniciar o nosso culto. E como é bom, né, meus irmãos? Iniciar mais um culto de domingo, já dando graças ao Senhor. Eu queria chamar aqui as crianças, aqui na frente. Nossas bênçãos do Senhor. E se você puder, meu irmão, estenda sua mão para cá. E pedir para a Rose orar por eles. Paizinho amado, nessa noite te entregamos, Senhor. Recebe nossas crianças, recebe o coraçãozinho delas, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa habitar, possa fazer florescer a Tua palavra, o Teu amor. Senhor, nos capacita para que possamos cuidar, Senhor, dessa geração, Senhor, de pequenos adoradores, para que eles possam Te adorar, Senhor. Aprender como Te amar, como viver a Tua palavra, Senhor. Amém. Amém. Olha aí que maravilha. Queria chamar aqui na frente João Paulo, que vai estar trazendo a ministração dessa noite. Se você puder, estenda sua mão para cá. Vamos orar por ele, amém? Senhor Deus, te entregamos aqui a vida de João Paulo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale com a Tua igreja através da vida dele. Que nesse momento aqui ele se desfaça por completo, Pai. E seja apenas um instrumento, uma ferramenta usada pelo Senhor para falar com o Teu povo, Pai, aquilo que o Senhor revelou a ele. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos, Pai, que nós como igreja estejamos com os nossos ouvidos atentos, os nossos corações sensíveis ao ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui transformados, com mudança de mente, mudança de caráter e totalmente renovados, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado. Graças a Paz, igreja. Como o Lucas falou, né, o pastor está viajando e ele me deixou com essa árdua missão de pregar no domingo. Então, peço que sejam compreensíveis comigo, porque é meu primeiro domingo pregando, mas é a palavra de Deus, né? Então, temos que falar e temos que estar sempre pronto. Como dando continuidade ao que o pastor pregou, vamos terminar o livro de Miqueias hoje, e ele termina no capítulo 7. Então, peço que vocês abram suas Bíblias em Miqueias 7, versículo 9. Miqueias 7, versículo 9. Amém? Diz assim: por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa, estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Quero orar agora pela mensagem. Eu sei que o Lucas orou, mas preciso orar também. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, que sofreu o que era para nós, Senhor, queremos Te pedir que essa mensagem fique nos nossos corações, Senhor. Queremos Te pedir, Pai, que cada mente que aqui está possa ser aberta, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. Que não seja nada de mim, Senhor, mas apenas o puro e simples Evangelho, Senhor. Assim Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante as ministrações do pastor, né, as ministrações passadas, nós vemos que tudo que o profeta falava, todo o versículo, capítulo que o profeta escrevia, ele sempre relatava acontecimentos e situações e circunstâncias que aconteciam na sua cidade. Então, provavelmente, ele também fazia parte desses acontecimentos, né? E naquele tempo, a cidade que Miqueias morava, ela ficava a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Então, a gente podia dizer que, por aquela época ter apenas 2 métodos de economia, que era ou a agricultura ou o comércio, e Jerusalém centralizava o comércio daquela época. Então, por sua cidade ficar afastada, a gente pode ter
dá a entender de que Miqueias era sim um camponês e um agricultor, né? Porém, não são só suposições geográficas, sabe? Durante toda a escrita da carta, ele dá a entender e fala com muito conhecimento sobre situações que os pobres camponeses sofriam naquela época, né? Como, por exemplo, o que está escrito em Miqueias 2, capítulo 2, que diz: cobiçam campos, se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem com violência ao homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. E é justamente fazendo uma analogia entre um fato social e a agricultura que Miqueias começa o capítulo 7, o último capítulo da carta. E ele começa justamente com isso, ó. Miqueias 7:1. Acompanhe, por favor. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas frutas de verão, como os rabiscos da vidma. Não há um cacho de uva para chupar, nem figos temporão que minha alma deseja. Miqueias, ele começa se queixando da falta que pessoas boas fazem. Ele faz essa analogia da falta de pessoas piedosas naquela cidade e naquele tempo. E para ele, pessoas assim, encontrar pessoas piedosas, pessoas que fazem o bem, era como um refrigério para a alma. Um fruto fora de época, Miqueias ele retrata como um refrigério, algo bom de se ver, de se provar. E não sei se já aconteceu com você, se você já fez trilha ou acampou em alguma mata ou alguma coisa assim. Mas quando eu servia ao quartel, nós tínhamos longas marchas. E durante essas marchas, a gente percorria com armamento pesado. Por isso que a gente tinha que parar de vez em quando e sentar à beira da estrada para poder beber uma água, descansar e tal. Em uma determinada parada dessas, eu e o meu pelotão, a gente se encostou em uma mata que tinha atrás, umas árvores assim, só que a gente percebeu que não eram árvores, eram cana-de-açúcar, era um canavial. Poxa, aquilo pra gente foi surreal, meu Deus, a gente morrendo de sede, cansado, em um canavial cheio de cana madura, a gente pegou as nossas baionetas, que são tipo uma faquinha, começou a cortar e chupamos aquela cana, e aquilo pra gente foi revigorante. A gente teve muito mais vigor de continuar a marcha até o final. E é exatamente isso que Miqueias queria sentir e não conseguia. A cidade estava tão afundada em maldade que encontrar uma mísera bondade que seja era o que o profeta mais desejava, mas não conseguia. E é por isso que ele não fala que as frutas acabaram, eles falam que ainda assim tinha, porém não havia uma só sequer para provar, não havia nenhum figo novo, ainda existia frutos, porém o que restou foram apenas os podres, o que ninguém aproveitava. E isso me faz um questionamento, e eu pergunto também a vocês, isso é diferente hoje em dia? Isso é diferente na nossa sociedade hoje em dia? É diferente? Quantas pessoas você conhece que é um refrigério de Deus para a sua vida? A gente talvez pense logo como a figura do pastor, né, ou da pastora. Poxa, eles são homens de Deus na minha vida, mulheres de Deus na minha vida. Mas vemos em Miqueias que não só são os líderes religiosos que têm que ser um refrigério de Deus. Todos têm que ser um refrigério de Deus. Você tem que ser um refrigério de Deus. Mas a pergunta que eu aprimoro é: você tem sido esse refrigério de Deus? Será que eu tenho sido esse refrigério de Deus? Na vida da nossa família, na vida da nossa esposa, filho, amigos. Será que a pessoa olha pra gente e fala: meu Deus, eu preciso falar com aquele homem, com aquela mulher, porque eu preciso ouvir a palavra do Senhor. A sociedade está sedenta pela palavra do Senhor. Mas será que estamos prontos para ser esse refrigério de Deus, né? E é até difícil fechar uma mão com nomes de pessoas que são refrigério de Deus na nossa vida, né? Que a gente pode contar. Mas é isso que precisamos ser, refrigério de Deus. E se a resposta é não somos um refrigério de Deus para alguém, nós devemos ser. E se a resposta é não e não quero, então não faz sentido nenhum a gente estar aqui. E de fato, a nossa videira ela não está tão diferente como no tempo de Miqueias. E isso fica mais evidente quando lemos os próximos versículos. Por favor, acompanhe comigo a partir do 3. Diz assim:
As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior que uma cerca de espinhos. Precisamos entender primeiro a circunstância daquela época, né? Como eles se importavam. E Miqueias, ele viveu por cerca de 720 antes de Cristo, na mesma época que Isaías, por isso que suas reivindicações elas eram bem parecidas. Em Isaías 1:23 ele escreve o seguinte: seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos dos órfãos e não tomam conhecimento da causa da viúva. Nessa época aqui, Israel estava vivendo sobre uma intensa opressão e ataque de inimigos vizinhos, como Egito, Babilônia e Assíria, que eram poderosos exércitos daquela época. E em consequência disso, os impostos que Jerusalém, que era a sede da região de Israel, eles mandavam para as demais regiões e províncias, como a cidade de Miqueias, eram absurdos. E eles alegavam que esses impostos eram para sustentar o exército, construção de materiais bélicos. Só que, na verdade, o que acontecia era que esses impostos eram desviados para sustentar a nobreza de Jerusalém, as autoridades, isso incluía até os sacerdotes, os religiosos. E como se não bastasse, os homens e os jovens daquela época, os chefes de famílias e os seus filhos mais velhos, eram forçados a irem à guerra. E quando estavam nas batalhas, grandes poderosos daquela época, e hoje a gente pode dizer que são, nos nossos termos atuais, né, os grandes latifundiários daquelas épocas, eles se apossavam dos seus bens enquanto eles estavam na guerra. Você consegue imaginar você ir para a guerra, deixar sua família lá e de repente você volta e não tem mais nada seu? E as viúvas e os órfãos que ficavam, eles ou expulsavam ou escravizavam aquelas famílias. E se por um milagre esse homem quisesse voltar para casa e entrar na justiça, nos capítulos passados de Miqueias, ele deixa claro que até os juízes estavam comprados. Os juízes daquelas épocas estavam comprados. Então, de fato, não havia nada que um pobre camponês podia fazer. E é por isso que Miqueias resume tudo isso em um único versículo. No capítulo 3, versículo 10, ele diz: vocês constroem Jerusalém sobre um alicerce de injustiça e de crimes de sangue. Mas tem uma pequena diferença que faz toda a diferença do capítulo 3 para o capítulo 7. Você pode até imaginar, poxa, deve ser o mesmo cenário, mas não é. A mensagem ela continua direcionada às autoridades, mas com a sutil mudança. No capítulo 3, a injustiça era o alicerce, o crime e a injustiça eram apenas os alicerces. Mas no capítulo 7, a maldade ela já está complexa. A sociedade já tinha virado um especialista em maldade. Olha o que diz o 7. As suas mãos são hábeis na prática do mal. 7:3. Capítulo 7, versículo 3. As suas mãos são hábeis na prática do mal. Podemos ver que o que Miqueias chama de hábeis na prática do mal é o que entendemos e vemos hoje como um crime organizado. Pois o governo daquela época oprimiam os pobres de todos os lados. Os ricos se aproveitavam daquela situação para roubar suas posses, escravizar suas famílias, e os juízes eram pagos para não defenderem a justiça daquelas pessoas. Então podemos dizer que é uma rede, um sistema complexo de maldade. Mas eu nem preciso explicar tanto isso para a gente, porque quem melhor para entender sobre um sistema de corrupção do que um Brasil, né? Ou do que um brasileiro. E o que mudou de 720 a.C. para cá foi apenas a maneira de operar, mas a manifestação dos maus desejos e a habilidade em fazer o mal, elas permanecem e evoluem. Oi, som? Elas permanecem e evoluem, né? As habilidades em fazer o mal. E o reflexo disso é justamente na nossa vida, né? Quantas vezes a gente vê na mídia e vários
várias vezes novas redes criminosas surgindo, e essas redes criminosas possuem integrantes desde um guarda municipal, um policial militar, até altos escalões do governo federal, do Senado, do próprio judiciário, toda uma rede complexa de maldade, né? E o reflexo disso está justamente na pergunta que eu vou fazer aqui agora. Quantos aqui confiam em políticos? Quantos aqui, pelo menos um político, você olha e fala, não, esse aí eu boto minha mão no fogo por ele? É muito difícil para nós, é muito difícil. Pelo menos um. Eu, João Paulo, não consigo pensar. Então você pode até achar, mas João, olha o que Israel estava fazendo naquela época. Será que isso se comparam com as coisas que fazem hoje em dia? E se você está pensando nisso, ainda bem que temos um evento bem recente para pensar, né? E para você não se esquecer. A corrupção na pandemia. Mais de 10 estados estão sendo investigados. E, de acordo com uma pesquisa da CNN, cerca de 2 bilhões de reais podem ter sido desviados na pandemia. Assim como Israel, na pandemia, hoje em dia, nós ainda estamos em crise. Os familiares perderam seus parentes, as pessoas precisavam de dinheiro, não tinham como sair de casa, eram oprimidas tanto por falta de dinheiro ou por questão dos vírus, tinha medo de sair de casa, pegar um vírus e não ter um hospital para se tratar. Milhares de pessoas morreram por falta de hospitais, de UTIs, respiradores, oxigênio. Milhares de pessoas morreram por causa de oxigênio. Mas o que é que vimos em tudo isso? Respiradores superfaturados, hospitais que eram pagos e não eram entregues, ou pelo menos eram entregues só pela metade. Oxigênio foi roubado, meu irmão. Onde você já se viu alguma vez na vida, ou passou na sua cabeça, de que alguém ia roubar oxigênio de uma pessoa que estava no leito do hospital? Onde já se viu isso? Então, de fato, a nossa realidade não é diferente daquela época. Talvez seja até pior. E assim como Jerusalém, nosso país também foi construído sobre um alicerce de injustiça e crimes de sangue, desde o tempo da escravidão, né? E nosso país também chegou a um estado habilidoso em fazer o mal diligentemente, de forma organizada, né? E por mais que naquela época já parecesse que o caos já estava completamente formado em Israel, onde ninguém conseguir viver mais bem, ter uma dignidade de vida, ainda poderia existir uma reserva moral para recorrer. Quando uma autoridade não mais governa moralmente, quando uma religião está pregando apenas visando um lucro, a gente ainda pode recorrer a uma reserva moral que existe na família. Mas como é que estava a família naquela época? Ou melhor, como é que uma família poderia estar no meio de tudo isso, né? De uma sociedade dessa? E o versículo 5 e 6, ele nos diz, Miqueias 7, 5 e 6. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os segredos nem mesmo com sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. E os inimigos de uma pessoa são da sua própria casa. Deve ser horrível viver em uma sociedade assim, onde você não tem paz na sua própria casa. Dormir do lado de uma pessoa que você não conhece, conviver com pessoas todos os dias, com o peso da desconfiança. Você não sente paz um minuto, nem dentro da sua casa. Deve ser horrível viver assim, né? Então, se a confusão já tinha chegado na própria família, acho que não havia mais nada que poderia servir de um alicerce, de uma base de salvação e de restauração para aquela cidade. Mais nada. Mas ainda assim, Miqueias, ele confia no Senhor. E, infelizmente, esse é um ciclo, o que aconteceu em Miqueias, esse é um ciclo que se repetiu em várias sociedades, tanto na Bíblia como também fora da Bíblia, né? E seríamos ingênuos em não esperar algo diferente. Seríamos ingênuos em esperar algo diferente para nós, né? De fato, é um ciclo que se repete, porque assim como um abutre, ele tende a carne podre, o homem, ele tende em fazer o mal, e ele tende em ser
uma pessoa má, né? Então, olhemos para a nossa situação atual, sabe? Nossa situação governamental, religiosa, familiar. A gente tem uma perspectiva boa para o futuro. A gente pode olhar e esperar algo bom do futuro. Se a gente olhar apenas para a situação de Miqueias, a gente pode sim. Porque a resposta Miqueias nos dá no versículo 7. Miqueias 7, versículo 7. Nós temos sim em quem confiar, meus irmãos. Ele diz o seguinte: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Em meio a tudo isso que vivemos, não devemos nos desanimar. Temos a quem recorrer, sabe? Precisamos nos lembrar do que Deus fez por nós. Precisamos nos lembrar todo dia do que Ele faz por nós. A situação da pandemia mesmo. Se você olhar para a sua vida, olha o quanto de livramento que Ele lhe deu. Olha o quanto de livramento que Ele deu à nossa família. Se você está aqui hoje, se você está bem hoje, Deus é por você, sabe? Ele é a nossa salvação. E ele continua no versículo 8: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Só o Senhor é a nossa salvação. Porque qualquer ato de bondade que venha de nós, que não seja precedente de um amor a Deus sobre todas as coisas, isso nos levará à desgraça. Por mais que desejamos fazer o bem a todo custo, se não amarmos a Deus, se não olharmos para a palavra, de nada vai funcionar. Como o profeta Isaías escreveu, nossa justiça são como os trapos de imundícia, né? Por isso que ele continua no versículo 9: por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Olha como nada depende de nós. É o próprio Deus que defende você, estabelece aquilo que você merece e ainda tira você das trevas, te assenta do lado dele e diz: tá vendo aí, meu filho? Contemple agora a minha justiça. Olhe como é melhor do meu jeito, sabe? Olha como é mais belo debaixo da minha mão, debaixo do meu controle. Contemple, ele fala para nós contemplarmos. E se for colocar em termos técnicos, o que aconteceu aqui em Miqueias, no versículo 9, nada mais é do que um veredito de um julgado. Foi um julgamento que teve. Foi uma sentença que aconteceu resultante de um processo penal. Porque perceba, ele começa falando assim: por eu ter pecado contra o Senhor, aqui temos um réu confesso. Continua: suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa. Aqui temos um advogado apresentando uma tese de defesa perante o juiz. E ele continua: estabeleço o meu direito. Temos uma sentença transitada e julgada. E o resultado dessa sentença vem a seguir: ele me fará sair para a luz. Ele me dará liberdade. Então temos aqui um julgamento que é meu e que é seu. Então vemos claramente no versículo 9 uma referência a Cristo Jesus. É só Ele que poderia dar isso e poderia fazer isso por nós. É por isso que a salvação, daqueles que morreram antes de Cristo vir e daqueles que morreram depois de Cristo vir, não diferem de coisa nenhuma. Porque ainda assim é por meio da fé em Cristo Jesus, sabe? Naquele tempo Miqueias, ele tinha fé que a obra redentora só poderia vir de Deus. E nós sabemos que a obra redentora de Deus foi justamente Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos defende e é Cristo Jesus que nos apresenta diante do juiz como justos. Isso é meio surreal, né? Cristo Jesus, o santo mais santo que pisou nessa terra, apresentar a nós justos diante de Deus. Porque nós sabemos que nós não fomos julgados como inocentes ou como culpados, sabe? Nós fomos julgados como justificados. Em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não foi um santo para ser considerado inocente, sabe? E Deus, ele não poderia ir de encontro a quem ele é, declarando
culpado inocente. Ele não poderia ter feito isso, né? Então, Jesus suportou toda a justiça que era para mim, a justiça que era para você, para que ao sairmos desse julgamento, ao sairmos da porta do tribunal, a gente não ficasse com medo de ser preso o tempo todo, sabe? Quando alguém faz algo errado e não é condenado, ele fica com esse medo de, poxa, a qualquer momento eu posso voltar à escravidão, a qualquer momento eu posso voltar para a prisão. Mas nós fomos considerados inocentes, não porque nós fomos inocentes, mas porque nós fomos justificados. Nós não temos mais nada o que temer, sabe? Nós não temos para que voltar para a escravidão, para que voltar para a prisão. Nós somos livres por meio de Cristo Jesus. Foi Jesus que nos apresentou a defesa e foi por meio de Jesus que temos direitos estabelecidos, que é filhos de Deus e co-herdeiros com Ele mesmo. A nossa sentença ela já foi declarada e melhor, não cabe recurso. Essa é só uma piadinha de direito, né? Não cabe recurso, meu irmão. Por fim, no versículo 18 em diante, o livro ele vai falar sobre uma revelação de quem Deus é e como Deus age. O versículo ele começa justamente com o significado do nome do profeta Miqueias. Miqueias 7, versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Deus? Esse é o significado do nome Miqueias. Quem é comparado a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Veja que como Deus opera é bem descrito aqui nesse versículo. Ele perdoa o pecado e esquece, apaga a transgressão. Mas não é o pecado e a transgressão de qualquer pessoa. Aqui fala que são dos remanescentes na sua herança. E quando a gente pega o significado da palavra remanescente, ela pode ter alguns, como aquele que sobeja, ou que excede, ou que resta. Porém, toda vez que a Bíblia fala sobre remanescente, ela está dando um significado para um grupo de pessoas, mas que dá a entender que são sobreviventes. Então, na Bíblia, remanescente significa aqueles que sobreviveram em fé à espera do dia do Senhor. São aqueles que não deixaram de existir, mesmo quando o mundo estava deturpado e os oprimiam para que não professassem mais sua fé, sabe? Remanescente é aquele que é determinado, não por causa das suas ações, não por causa da sua criação, ou porque ele confia em você. Ele é determinado porque ele tem fé na volta do Senhor. Ele tem fé em Jesus Cristo. Nós somos os remanescentes, aqueles que vamos suportar as aflições futuras, não porque somos fortes, não porque somos os melhores, ou porque a nossa igreja é melhor, mas porque cremos em Cristo Jesus. Nós cremos que Ele voltará. Então, busquemos ser esse remanescente, sabe? Que a gente possa ter confiança em Cristo Jesus. Esse sim terá o pecado perdoado e a transgressão esquecida. Mas ele ainda continua dizendo outras características de Deus. A parte B do versículo traz uma das maiores revelações de quem Deus é. E ela diz assim, ó: Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Então, talvez você esteja pensando, poxa, pensei que ia ser algo completamente novo, pois isso é uma revelação surpreendente. Eu já sei que Ele tem prazer em mostrar amor. Poxa, Deus é amor, eu escutei minha vida toda que Deus é amor, mas a gente tem que separar algo muito importante. Não podemos relacionar Deus com qualquer amor, sabe? A partir do momento que você relaciona Deus com o seu amor, aquilo que você acha de amor, basta apenas pisarem no seu calo para você não amar mais, sabe? Ou tipo, aquele amor que se pedirem mais de 2 favores, você vai achar que a pessoa já está abusando de você.
Você vai não ter paciência mais para aquela pessoa, você não vai amar mais aquela pessoa, ou aquele amor que muda, até quando você está com fome, sabe? Que seu amor muda e você fala, poxa, não, ó, eu não estou sem saco, não quero conversa. Deus não é esse tipo de amor, sabe? Ele não tem esse tipo de amor por nós. Imagina se ele tivesse esse tipo de amor por nós, né? Que desgraça nossa seria. Então precisamos entender que ele não é qualquer pessoa, ele é Deus. Ele é onipotente, porém santo. E por ser onipotente, significa dizer que ele pode sim fazer todas as coisas, até mesmo o impossível. Mas tem coisas que não são impossíveis, mas são apenas nulas, as chamadas impossibilidades nulas. E precisamos diferenciar muito isso para sabermos quem realmente Deus é. Para não ficar muito confuso na nossa mente, eu vou dar um exemplo. E espero que os irmãos acompanhem. Tipo, a casa da minha mãe, ela é no Geisel, ok? Então posso dizer que, por mais que a janela do meu quarto, da casa da minha mãe, ela seja direcionada em direção à praia, direcionada para o lado da praia, eu não consigo ver o mar da janela do meu quarto, porque existem prédios, existem bairros e o Geisel não é tão alto assim para eu ver o mar. Então eu posso dizer, é impossível eu ver o mar da janela do meu quarto. Ok, mas esse impossível ainda cabe exceções. As exceções impossíveis. Por exemplo, é impossível ao menos que existisse um terreno completamente plano, sem prédio, sem bairro, sem Mussumago, Valentina, sem Cuiá na frente e que o Geisel fosse alto. Por mais que seja absurdo isso, ainda seria possível, ainda teria uma exceção, mas a impossibilidade absoluta, ela não abre exceções e ela é mais simples, como por exemplo, uma bola redonda. Se eu chegar e falar, poxa, eu vou criar uma bola redonda, isso é impossível, mas não cabe exceção. Você consegue entender? É impossível criar uma bola redonda, ao menos que o quê? Não existe não existe uma exceção para aquilo. Então, a impossibilidade absoluta, ela não abre exceções. E esse é o caráter de Deus. Vai ficar mais fácil agora para você entender. É dessa forma que funciona o amor de Deus. Porque ele não abre exceções para o seu pecado, sabe? Ele pode sim fazer o impossível por você, mas ele não se encaixa com o seu pecado. Assim como uma bola não se encaixa com um quadrado, Deus não se encaixa com o seu pecado. Assim como uma quina, ela não tem como ser uma quina arredondada, Deus ele não vai se encaixar com o seu pecado. E existe um texto de um poeta chamado Thomas Traherne, um negócio assim, que resume bem isso. Ele diz: o amor pode tolerar e perdoar, mas o amor nunca pode ser reconciliado com um objeto não amável. Portanto, ele nunca poderá ser reconciliado com o nosso pecado, porque o próprio pecado é incapaz de ser alterado, mas ele pode ser reconciliado com a nossa pessoa, porque ela sim pode ser restaurada. E é por isso que Deus ama você e sempre te amará, mas o amor dele nunca se encaixará com o seu pecado. Desejar um Deus de amor que ama o seu pecado e que fica feliz independentemente de qualquer coisa que você faça é completamente nulo. Não tem como existir isso. Não tem como. É por odiar o pecado e amar incondicionalmente você que Deus lutará com todas as forças para que você seja livre do pecado. E entenda que ele não vai poupar esforço algum de lhe livrar do pecado. E é isso que está no versículo 19. É o reflexo desse amor que não suporta pecado. O versículo 19, acompanhe comigo. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todo o nosso pecado no fundo do mar. É com esse versículo aqui que eu quero terminar, mostrando que o amor de Deus é puro e simples e fácil de entender. Talvez você não enxergue o amor de Deus nesse versículo aqui, né?
ou só vê um Deus irado que pisa, esmaga, atira as coisas no fundo do mar, eu peço que, por favor, não olhe para Deus dessa forma. Se ainda tiver um pouco embaçado para você, eu quero dar 2 exemplos que o livro O Problema da Dor, de C.S. Lewis, ele trata muito bem essa relação. Então, se você quiser encontrar de forma mais clara, né, porque C.S. Lewis vai tratar de forma bem mais inteligente do que eu sobre isso. Enfim, a nossa relação com Deus, ela é única, então não vamos comparar tão fielmente a esses exemplos, né? São meramente ilustrativos. Sabe aquele tipo de amor que nós sentimos por um animal? Acho que Henrique deve conhecer bem isso, né, Henrique? Já que ele tem uns 10 cachorros. E a Bíblia toda, ela compara esse amor com o animal como um pastor com as suas ovelhas. Então, todo esse cuidado, todo apreço que temos por um animal, você que tem um cachorro em casa, você sabe bem como é isso. A gente tem um amor e cria um apego tão grande a esses animais que queremos que ele se sentisse bem, queremos que ele se sinta confortável, a gente o alimenta para que ele não passe fome. Nós temos esse cuidado com eles, né? Mas nós interferimos na natureza do animal para que ele fique agradável para nós. Você consegue entender? O cachorro, ele não tem hábito de tomar banho, ele não tem hábito de comer comidas boas, ele não tem hábito de urinar e fazer suas necessidades em um canto específico. Mas nós treinamos, adestramos, o limpamos para que ele supra as nossas expectativas. Então nós cuidamos dele em amor. Mas as suas características que não conseguimos transformar, elas são os obstáculos para nós, né? Mas, por exemplo, se aparece um carrapato nesse cachorro, a gente tenta tratar, tenta tirar, a gente arranca como for esse carrapato, pegamos aqueles pentes finos, né? Nós puxamos, alguns até nos mordem, né? Poxa, o que é que você está fazendo? Sai daqui. Mas precisamos cuidar disso. Então, o amor, ele é um tratar, sabe? O amor, ele é uma sequência do cuidado, por mais que a gente não veja esse lado, sabe? De cuidado, até mesmo um castigo. E ele traz outra forma, que é a mais esclarecedora, no meu ver, quando ele relaciona um artista e uma obra. Ao fazer um simples desenho para uma criança, um artista ele não vai se esforçar, sabe, naquele desenho. Eu tenho um sobrinho, então às vezes ele me pede para fazer um aviãozinho ou desenhar qualquer coisa. Então eu não me esforço, eu faço qualquer coisa ali, dou a ele e ele se sente a pessoa mais feliz do mundo, né? Mas um artista, quando vai fazer a sua melhor obra, quando vai fazer o seu melhor trabalho, ele dá o máximo. E por ele se esforçar, ele começa a amar aquela obra. Então ele não vai se abster de apagar qualquer coisa errada. Ele não vai se abster de, mudar o papel, mudar algum lápis. Ele não vai se abster em tratar aquela obra, porque ele está amando aquela obra. E em Jeremias podemos ver que, assim como um artista ele tem o seu melhor trabalho, ele nos compara como um vaso na mão do oleiro, sabe? E, de fato, nós somos uma obra do Senhor. Nós somos uma arte do Senhor. E Ele está o tempo todo nos moldando, nos formando, sabe? E isso não importa se Ele vai precisar amassar um lado, ele vai precisar desamassar o outro, colocar de novo no forno. Nós precisamos disso. E C.S. Lewis traz uma relação surpreendente. Ele imagina muito, né? Então ele traz: imagina se o papel tivesse sensibilidade, tivesse sistemas nervosos. Ele iria preferir ser um esboço do que ser uma obra renomada. Por quê? Porque uma obra renomada, ela possui rabisco, ela é apagada, ela é transformada, ela é mais, como eu posso dizer, difícil de ser feita.
Então, se fosse para o papel escolher, ele preferiria ser um esboço, ele preferiria ser qualquer coisa. Então, às vezes a gente se pega nessa nossa natureza pecaminosa em querer ser apenas um esboço de Deus, sabe? Em não querer ser uma obra gloriosa e imortal de Deus. Às vezes a gente deseja ser apenas um ser humano, mas Ele deseja que nós sejamos filhos dele, sabe? Ele deseja que nós sejamos imortais como Ele é, e não apodrecer num lago de fogo. Ele deseja isso para nós, e esse desejo dele para nós não é menos amor, mas é mais amor. Se fosse menos amor, Ele não se importaria com o que a gente faz. Se Ele nos amasse menos, Ele não se importaria com o pecado que nós cometemos. Mas Ele nos ama tanto, Ele nos enxerga como uma obra tão cara, tão valiosa, que Ele vai fazer de tudo. E a diferença de Deus ser um artista onipresente, onipotente, é que Ele sim pode fazer qualquer coisa. Um artista homem, um artista pessoa, qualquer obra para ele que desse errado, desse muito errado e fosse irreversível, ele poderia descartar e começar outra obra, sabe? Mas Ele já começou a obra em nós, e Ele é poderoso para terminar, e Ele vai terminar a nossa obra em nós, no reino de Deus com Ele mesmo, sabe? Esse é o nosso motivo, e precisamos acreditar nisso, meus irmãos. Precisamos saber que nós podemos e nós seremos mudados pelo Senhor, mas precisamos deixar ser mudado e deixar ser transformado, porque nós deixamos com que Ele faça isso, é deixar ser amado, e o amor na maior forma possível e não na menor forma, sabe? Então, eu quero que você... É rápido, eu não tenho um cabedal cultural tão grande como o pastor, mas eu quero que essa mensagem fique no seu coração, sabe? O castigo, às vezes, não vem para nos destruir ou para nos fazer desanimar, mas ele vem para nos melhorar, sabe? Ele vem para nos formar, nos moldar como os filhos e cordeiros de Deus. Então, lembre do que Jesus já fez com você, lembre que Deus ama você e Ele quer o melhor para você. Amém. Agora eu quero cantar uma música com minha namorada. Enquanto a gente canta, eu peço que você fique do jeito que você quiser. Se quiser levantar, se quiser se ajoelhar, orar, fique do jeito que você quiser, mas reflita nisso. Reflita no amor de Deus para você. Reflita no quanto Ele pode mudar você, sabe? Eu sei que às vezes é difícil, principalmente no nosso tempo. Como é difícil ser um cristão nos dias atuais. Como é difícil você olhar e ser oprimido por tudo, sabe? Olhar e ser tentado em todas as formas, mas que possamos ser uns sobreviventes, sabe? Que possamos ser uns sobreviventes na fé em Cristo Jesus, porque Ele vai voltar sim, meus irmãos, para nos salvar. Em nome de Jesus. Jesus, te amo, Senhor. Será que é pedir demais?
fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Ser mudado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Ser mudado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, é Jesus. Nós te amamos. E casa comigo, casa comigo, é Jesus. Diga isso. E casa comigo, casa comigo, é Jesus. Nós te amamos, Jesus. E casa comigo, casa comigo, é Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero. Nós te queremos, nós te desejamos, Jesus.
Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. A nossa alma te anseia e casa comigo, casa comigo, é Jesus, meu noivo, e casa comigo, casa comigo, é Jesus. A tua noiva se arruma, a tua noiva se apronta, Jesus. A tua noiva se ornamenta, Jesus. Nós ansiamos, Jesus, por esse dia em que nós te veremos, Senhor, face a face, Jesus. Te contemplaremos face a face, oh Jesus. Casa comigo, casa comigo, é Jesus. Sabe, meus irmãos, quando Deus promete que vem buscar a sua noiva, Ele não prometeu buscar uma igreja imatura, sabe? Ele promete voltar para buscar uma mulher madura, uma mulher que não imagina Ele como uma criança, não imagina Ele como alguém fraco, mas uma mulher que confia no marido que tem, que confia no noivo que tem, uma mulher que confia no poder de salvação. Que sejamos essa noiva, que sejamos essa noiva que espera, confiando no poder que Ele tem, que tenhamos maturidade para saber as características do próprio marido, sabe? O que ele agrada, o que se agrada a Ele, que buscamos, que a gente possa buscar todos os dias agradar a Ele, que a gente possa buscar todos os dias a sua volta como a noiva madura, aquela que irá subir ao céu, aquela que não tem manchas nem ruga, em nome de Jesus. Ambições e outros sonhos que um dia cairão ao chão, um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação, e as coisas desse mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo
Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva. Meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és 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 meu prazer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida pra tua glória. Me envolva. Nos envolva, Jesus, na história, Jesus, que o Senhor tem construído nesse tempo. Sim, Jesus. Ó Deus, no meio, Jesus, de um mundo tão corrompido, nos levanta. Nos levanta, Jesus, para participar da tua história aqui na terra, Jesus. Para participar daquilo que o Senhor tem construído nesse tempo, Jesus. Nós declaramos, Jesus. Nós declaramos, Jesus, um tempo de pureza, ó Pai, no nosso país. Nós declaramos, Jesus, um tempo, Jesus, de limpeza, ó Pai, na
nossa nação. Espírito Santo de Deus, nós não nos conformamos com a corrupção, Jesus. Nós não nos conformamos, Jesus, com a maldade, Jesus. Mas nós nos levantamos, Jesus, como os remanescentes, ó Pai, nesse tempo, Jesus, para declarar que o Senhor é Rei, Jesus. Para declarar que Teu é o governo, Teu é o domínio, Jesus. Teu é o poder para sempre, Jesus. Para sempre, Senhor. Oh, Jesus, seja engrandecido, Pai. Seja adorado, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Ainda nesse espírito, você possa ir para casa, sabe? Mas ir para casa de um jeito diferente. Viver uma vida de um jeito diferente. Não deixe a semana ser a mesma, sabe? Olhe para as pessoas ao seu redor de um jeito diferente. Tente ser diferente, meu irmão. Tente ser diferente. Seja diferente. Seja um refrigério de Deus na vida de alguém. Pelo menos uma pessoa seja um refrigério de Deus na vida dela. Em nome de Jesus. Lembrando que sábado estaremos de volta com os pastores no Seja Família às 8 horas e domingo culto às 6:30. Obrigado. Vão na paz. Graças a Deus, pessoal.